Várias discussões no mundo da maternidade, gente. O que é melhor para o seu filho? Existe discussão. Coloca ou não coloca na creche? A mãe que tem que trabalhar tem que colocar na creche. A mãe que pode escolher ou que tem um horário mais flexível opta por não colocar. Contrata alguém para ajudar? Não contrata. Existem várias discussões. Mas a última que apareceu para mim é sobre creche pública versus a particular. Afinal, a creche pública vale mais a pena do que uma creche particular? Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. O que aconteceu? Apareceram uns vídeos pra mim do pessoal elogiando muito creche pública. E tem gente que até colocou na creche particular e decidiu mudar. Só que aqui no Brasil nós temos muito, assim, muito forte o quanto o ensino particular, estou falando de escola principalmente, não estou me referindo um exemplo à faculdade, mas como o ensino é melhor no particular do que no público. Existe muito isso. Quem tem condição, quem quer ali uma educação diferenciada, vale a pena colocar no particular. Mas quando a gente está falando de creche, o que acontece que muitas mães optam pelo ensino público, pela creche pública? O que acontece, gente? É claro, a mãe que precisa colocar, porque existe, como eu disse para vocês, a discussão de mães que não querem colocar na creche, tem um tempo mais flexível e muitas mães, na verdade, que colocam, optariam por não colocar. Mas quem tem que colocar? Por que está escolhendo a pública? Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu também decidi trazer esse conteúdo, gente, porque além dele trazer um debate interessante sobre o Brasil em si, o que o público tem a oferecer, o que o particular tem a oferecer, e isso vai mudando conforme a idade da criança. A gente tem que estar muito alerta, quem é pai, quem é mãe, tio, tia, primo, prima, ficar alerta com o que tá, porque isso também afeta a gente como adulto. Faculdade diferente de escola e escola diferente de creche. E a pública pode atender coisas que a particular não e vice-versa. Igual hospital público e particular, gente. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse conteúdo aqui. E eu fui professora. Trabalhei na escola, aí já é fundamental. Particular e pública. E os meus pais são aposentados de creche pública. Então, a gente viu muita coisa dentro da escola que faz a gente ter comparações entre público e particular. E aí, como a gente tem uma certa vivência, eu decidi trazer para vocês aqui hoje. Então, não esqueçam de dar like nesse vídeo. Estamos aqui no quadradinho, gente. Essa daqui é uma influenciadora que sempre aparece para mim sobre maternidade. Acompanho bastante do conteúdo dela, aparece sempre para mim, que é a Samantha Talking. É a Samantha Serena, quem quiser seguir, tá aqui o @. Ela sempre fala da maternidade, que ela tem uma filha. E ela tem condições de pôr na particular, na creche particular, porque a filha dela está na idade e ela decidiu colocar agora. E por que ela optou pela pública tendo condições de pagar? Vamos lá ver. Eu matriculei a minha filha numa creche pública, mesmo tendo condições de pagar a creche mais cara da minha cidade. Quando eu e meu esposo, a gente chegou na conclusão de que a gente colocaria a Sofia na creche para eu conseguir me dedicar mais ao meu trabalho, a gente começou a pesquisar creches particulares na nossa cidade, isso porque a gente só quer o melhor para nossa filha. Logo mais, na nossa cabeça, a creche particular seria a melhor opção. E a gente começou essa saga de procurar por esses colégios particulares, visitar, conhecer, pegar feedbacks. E uma coisa que me incomodava muito em muitas dessas creches que eu conheci é que elas não eram feitas para serem creches, elas eram casas ou então estabelecimentos comerciais adaptados para serem creches. E sala de crianças pequenas no segundo andar, que tinha que ficar subindo e descendo escada. A maior parte dessas creches não oferecem a alimentação da criança, então cada criança leva o que quer. Ou seja, não tem controle, a gente sabe como que é criança, né? Criança, o coleguinha tá comendo um negócio, você tá comendo um negócio, divide o lanche, então assim, a gente não consegue ter esse controle do que a criança tá consumindo. Escola, que era o sonho, era meu sonho a Sofia estudar naquela escola, porque eu achava tudo muito lindo pelo Instagram. E quando eu tava conversando com a professora sobre o método de ensino e tudo mais, num lugar separado, meu esposo estava com a minha filha no parquinho e ele fotografou brinquedos mofados. Tinha uma cozinha assim de plástico e ele fotografou pra me mostrar. E tava todo embolorado, tava tudo mofado, o brinquedo ali que as crianças estavam tendo acesso. Salas com estrutura ruim, brinquedo quebrado, tatame encardido. Tatame daquele mais barato que tem, sabe? Aquele que fica com cheiro de chulé por baixo. A gente viu sala de aula com as carteiras encardidas. E não era de tipo canetinha, era encardido de sujeira. Em contrapartida, tínhamos uma sobrinha que estava em uma creche pública. Meu marido foi buscar ela um desses dias na creche para fazer um favor pro meu cunhado e ele ficou encantado. Porque perto do que a gente tinha visto nas escolas particulares, nas creches particulares,
A creche pública dava de 10-0 só olhando de longe. Então ele me convenceu a colocar a Sofia na fila. Coloquei a Sofia na fila. Quando ela foi chamada, eu fui fazer uma visita. E eu fiquei encantada. O parquinho da escola da Sofia é incrível. É lindo, é um parquinho lindo. Nutricionista. A gente recebe o cardápio de tudo que a Sofia come na semana. Não entra açúcar dentro da escola. A estrutura, assim, surreal, gente. O banheiro das crianças, as privadinhas são todas pequenininhas. É tudo no tamanho das crianças, é tudo pensado nas crianças. Na sala da Sofia, tem 3 professoras. A fiscalização nessas creches das prefeituras são muito maiores, muito maiores. E foi assim que eu perdi totalmente esse preconceito, porque realmente, pelo menos na minha cidade, as creches municipais são muito superiores, mas muito superiores às particulares. Então, ela teve ali um baque com as particulares que ela visitou. Deixando uma coisa clara, que existe a lei, existe uma lei para se seguir. Então, por exemplo, bebês do B1, que é o berçário 1, que são bem novinhos, tem ali um limite de 7 alunos por professor, 6 alunos por professor. Então, isso aí é uma coisa que todas têm que praticar, desde a pública até a particular. Então, existe a lei. Existe a alimentação, existe o que eles têm que obedecer de protocolo oficial. Se eles estiverem fazendo algo errado, o pai e a mãe podem denunciar para a supervisão, para a prefeitura, e eles vão mandar imediatamente um supervisor até aquela escola particular, para ver se ele está seguindo normas da educação e das leis. Não é terra, não é sem dono, gente. Eles fazem o que eles quiserem. Só que o que acontece para ela chegar numa creche e ver brinquedo mofado e ver carteira suja? O que aconteceu na creche particular que ela ganha mensalidade dos pais, diferente da pública, e ela encontrou ali uma situação que ela não gostou, de sujeira, disso e daquilo. O que acontece, gente, é que a pública recebe verba do governo. Uma verba que eu digo assim, justa para o que ela vai precisar. Ela tem que seguir o padrão, ela tem que seguir a lei e ela vai receber a verba real suficiente para seguir a lei. Agora, a particular, o que acontece? A particular é uma empresa privada. Uma empresa visa lucro. Lucrar significa economizar, diminuir estrutura, aumentar o ganho para conseguir bater os números e, no fim das contas, lucrar. É uma empresa privada, visando lucro. Sendo assim, se você encontrar possibilidade de economizar na faxina, talvez você tente pegar uma empresa terceirizada que faça um valor melhor. Só que essa empresa terceirizada, que vai fazer um valor menor, vai limpar menos, vai deixar a desejar. Ou, às vezes, muitos donos querem eles mesmos fazerem a faxina. Às vezes é muito pequenininha a escola, não é uma grande rede. Aí você vê uma carteira que está encardida. Por que trocar aquela carteira, aquela cadeira, requer dinheiro? E aí, se tirar dinheiro do caixa, pode comprometer o lucro no final. Enquanto isso, a pública segue recebendo a verba e tendo que cumprir com as obrigações. Se você deixar brinquedo mofado aqui, os próprios professores denunciam e não vão ser demitidos porque são concursados. Só para encerrar o papo aqui, meus pais são professores de creche, gente, creche pública, municipal da prefeitura que ela está elogiando. Meu pai, eu lembro que ele contou para mim que ele chegou no diretor e falou, ó, o cardápio estava combinado tal sobremesa. É porque estão dando uma sobremesa diferente. Não era uma sobremesa errada, era uma sobremesa diferente do combinado, pois o diretor teve que levantar imediatamente e resolver isso. E não adianta tentar demitir professor. E o trabalho dele está sendo feito, ele pode sim questionar. Vai um professor da creche particular questionar a direção. Vai lá questionar, você é demitido. E eles seguem fazendo aquilo. Então, é uma empresa privada e eu acho que é esse o choque que ela teve. E aí você diz assim para mim, mas pô, Nicole, tá me dizendo que nenhuma creche particular é a altura da pública? Não, não é isso que eu tô dizendo, gente, por favor. Claro que existem creches particulares, ainda mais de rico, que ela anda na linha e ainda assim elas podem quebrar muitas regras visando lucro, mas é claro que existem particulares muito boas, gente. Muito boas. O que pega muito na particular é que o cliente não consegue falar muito bem para reclamar do serviço. A creche, a questão da creche, gente, o problema da creche é que tanto a pública quanto a particular é que o cliente dela não fala direito. Então, o seu filho, ele tá lá na creche
e ele pode ver coisas erradas ou passar por uma situação que é inadequada, seja pela alimentação, um material, um brinquedo sujo, e ele não vai conseguir te comunicar, ó, eles fizeram tal coisa, é muito pequenininho. Ah, mas meu filho fala, mas ele pode acabar normalizando a situação porque ele não sabe seus direitos. Diferente de um adolescente que vai olhar e dizer, ô, o professor xingou o aluno. O adolescente ele já tem inteligência para isso. O bebê não, ainda mais um berçário. Ou seja, essa questão da creche é como a gente descobre o que ocorre dentro dela, uma vez que o cliente não consegue falar. E a gente, que é pai e mãe, fica de fora. A gente está confiando neles, né? Então ela teve esse baque, que na verdade configura o quê? A particular ela é uma empresa privada, gente. Mas não significa que a particular é ruim. Não significa. A questão é que ela não tem padrão entre uma e outra. Ou seja, você vai encontrar particular que é boa e você vai encontrar particular que não é tão boa ou que até é ruim. Só que o problema é você saber diferenciar quem é quem. A pública, você gostando ou não, ela é padronizada. Estou falando aqui da prefeitura, pelo menos do estado de São Paulo, que nós trabalhamos, né? Porque eu não posso garantir os outros estados, que eu nunca entrei em uma de outros estados. Mas até onde eu sei, quando é do governo, tem que ser padronizada, muito rigorosa. E quando pisa fora da linha, a própria equipe denuncia. Porque um está com raiva do outro, aí já acaba ajudando e já denunciando quando está fazendo coisa errada. Eu vou falar mais sobre isso, mas vamos ver aqui os comentários, senão fica muito tempo, né, gente? Olha o que essa seguidora comentou. Creche pública, fundamental, primeira série, segunda série, terceira série, aprender a ler e escrever, particular. Amiga, eu trabalhei na cozinha de uma creche pública e te digo com propriedade, a alimentação deles é impecável, a fiscalização é rigorosa. Meu filho estudou até o 5º ano em escola particular, mas do 6º ao 9º ano ele estudou em escola pública, municipal, e hoje ele é aluno da IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Está no 3º ano, ele faz um curso de desenvolvimento de sistema concomitante com o ensino médio. E é meu orgulho, excelente, os anos que ele passou na municipal e hoje terminando o ensino médio no IF. Foram os melhores anos da vida escolar dele. Aí ela não está falando de creche, ela está falando da escola pública. E que o filho dela conseguiu entrar para um ensino maravilhoso, ser aprovado aqui e ali, mesmo estudando na escola pública, no fundamental e médio, que já é uma outra realidade. Então, a gente não sabe até que ponto foi responsabilidade da escola e até que ponto é responsabilidade do filho dela, do filho, das amizades que ele escolheu e da própria educação dentro de casa. Porque, gente, eu trabalhei em escola pública da prefeitura, como professora de 9º ano, do 6º ano e até de ensino médio no estado. Não é brincadeira, não. A grande maioria de nós estudou em escola pública e sabe. Depende da escola, depende das suas escolhas. Mas, normalmente, é mais assim, deixa o aluno mais solto. Deixa o aluno mais solto. Então, é muito complicado esse negócio. A gente não sabe até que ponto atribuir à escola. Gente, uma curiosidade. Vocês sabiam que em creches particulares são onde mais ocorrem maus tratos? Sim, eu sei. É onde mais ocorrem maus tratos. Como pode? Sendo que ser humano que está na pública é o mesmo ser humano que está na particular. Não o mesmo, mas vocês entenderam. Como é que ocorre mais maus tratos na particular, gente? É simples. Porque a particular, se a pública, alguém identificar... Primeiro, tem muita gente circulando dentro da escola, dentro da creche, dentro da escola, tem muita gente circulando, muitos professores, muitas mulheres, grande maioria das professoras são mães, diretoras que são mães, coordenador, é dominado por mulher, a escola e mulher que é mãe. Eu lembro que a minha mãe contou o seguinte, uma coisa que não pode acontecer. A professora da creche estava pegando o bebê no colo, dando banho nele, e ao invés de colocar numa toalha imediatamente, colocava o bebê sentado ou deitado na pedra do banho, que era a pia, a banheira deles, a pia, e ao lado a pedra, igual uma pia de cozinha, gente. Ela tem quase que a mesma estrutura. Para ficar junto das costas do professor, caber o aluno, tem o mesmo formato aparente de uma pia. E a professora pegava o bebê pelado e colocava o bebê em cima da pedra. A diretora, a minha mãe disse assim, a diretora da época deu uns 3 segundos nela. Ela decidiu entrar nas salas, deu uns 3 segundos, porque ela era assim, ela era sensitiva. Ela sentia,
Tem alguma coisa errada acontecendo. Quando ela chegou na sala de aula, ela viu a professora colocando o bebê na pedra. Isso, gente, não se enquadraria em maus tratos, se enquadraria em falta de, em quebrar o protocolo, porque não pode. Tem que colocar numa toalhinha, porque a pedra pode estar geladinha. Então não chega a ser uma tortura, mas também não era correto. Mas o que essa diretora deu os berros, ameaçou. Na próxima vai ser anotado para diário oficial. Nunca mais eu quero ver bebê sendo colocado sentado na pedra. É toalha, ou seja, nem chegou a escalar o fato de circular muita gente e seguir ali a lei. Um não tem medo do outro. Agora, na particular, o que acontece? E não são todas. Muita particular denuncia maus tratos ou questões como quebra de protocolo. Prestem muita atenção. Muitas denunciam. Muitas. Só que é muito caro para eles denunciarem. Então, uma professora pegou o aluno de forma inadequada. Teve um caso agora da professora que bateu o material na cabeça do aluno. Saiu no jornal, foi presa. Foi presa. A escola que denunciou. Só que é muito caro para eles denunciarem. Porque o nome deles pode ser divulgado e mesmo eles denunciando, mostrando que pode contar com a direção, mostrando que pode confiar nos donos, que não permitirão uma coisa dessa acontecer, o nome divulgado faz com que os pais fiquem receosos e muitos não vão optar por essa escola, mesmo a escola e a direção tendo feito o correto e denunciado. Sai muito caro. É como se ficasse agora difamada. E eles têm medo disso, então muitos acabam demitindo, nem por justa causa, e abafando o caso, apenas tirando o profissional lá de dentro para não manchar. Lembrando, é uma empresa particular, então ela não quer ter briga com os clientes. A pública, o cliente sempre vai ter. O que não pode é isso acontecer. Isso aqui dá... Gente, é um fuzuê. É um fuzuê, mas é muito difícil, porque é muita gente circulando. É muito professor circulando nos corredores, porta aberta. Porta sempre aberta e os professores andando. Então, é bem difícil. Então, é por esse motivo que você acaba vendo mais na particular, porque é muito caro para eles. Mas muitos denunciam, gente. Para quem está reclamando dela tirar a vaga de outra pessoa, não entende o princípio da educação no Brasil. A educação é um direito de todos, independente de ter condições ou não. Então, o pessoal nos comentários está achando o seguinte: se você tem dinheiro para particular, mande para particular. Deixe a vaga para quem precisa. Não, não, não. Todos nós pagamos impostos. Todos nós temos direito. Não tem essa distinção, gente. Essa mãe aqui, gente, eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês assim, os vídeos que eu encontrei, tá todo mundo defendendo a pública. Não tem... E muita gente põe na particular, mas tá difícil de encontrar vídeo, porque a maioria defendendo a pública. Mas é claro que tem muita particular boa. Não estranhem o viés dos vídeos, tá? Essa daqui é a Camila Viçoso, é Viçoso, né? Viçoso 1104, quem quiser seguir ela. E ela vai contar 10 motivos que a pública se sobressai na particular. 10 motivos que, na minha opinião, a creche pública ela ganha de 10 de uma creche particular. E o último motivo é o mais importante. Motivo de número 1. É de graça, né, amigas? A gente não precisa pagar, né? Você só precisa cadastrar no site da prefeitura da sua cidade e esperar que a vaga saia. Segundo motivo, você não precisa mandar alimentação como em muitas creches particulares você manda. E se você não manda, você pode ter certeza que tá lá incluso no valor que você paga, tá? Mas na creche pública você não precisa mandar. E o melhor ainda, tá? A alimentação ela é conforme a idade. Até 1 ano não tem sal, até 2 anos não tem açúcar e a alimentação ela é toda feita por nutricionista. E como a criança ela não pode entrar com nenhum biscoito pra dentro da creche, não tem o risco daquela troca de lanchinho entre um coleguinha e o outro. Aí acaba que uma coleguinha que não comia açúcar pega um bolinho que tem açúcar. Vocês entenderam, né? Isso não tem na creche pública. Terceiro motivo, você sabe o que seu filho está comendo, porque todo mês você vai receber pelo WhatsApp o cardápio que seu filho está comendo. Sim, você sabe qual que é a fruta que ele vai comer naquele dia, o que ele vai comer de almoço, o que ele vai tomar de suco, se ele vai tomar vitamina. Tudo isso você sabe, porque o cardápio, amigas, ele é detalhado e você recebe ele todo mês. Quarto motivo, você tem um acompanhamento pelo WhatsApp do seu bebê, tá? Eles criam um grupo lá e vai mandando vídeo, fotos, essas coisas. Diferente da creche particular, que muitas têm câmera. A creche pública não tem, gente. Mas você não fica, Deus dará, sem saber o que tá acontecendo não, tá? Você fica ciente de tudo. Quinto motivo, semestralmente você recebe um relatório do seu filho. E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, chega mais. Quando você lê esse relatório, você fica de cara, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha assim, não, a professora não dá conta, ela não sabe o que tá acontecendo. Tudo que tá escrito no relatório acontece na sua casa.
tá? Eu falo em relação ao seu bebê, eu falo como ele se comporta. E é aí que você percebe que a professora, ela é competente, tá? Porque ela realmente está olhando o seu bebê e está desenvolvendo. Porque ela percebe todos os marcos de desenvolvimento do seu bebê e ela coloca no relatório. Sexto motivo, é 100% seguro. Ninguém pega o seu filho sem a sua autorização, tá? Em 1 ano de creche, eu precisei uma vez que a minha sogra pegasse o Dona Mariana. E ela só conseguiu pegar porque eu peguei o print da foto dela, mandei no WhatsApp da diretora e ela autorizou. Fora isso, Dona Mariana não ia sair da creche se eu não buscasse ela, não. Sétimo motivo, muitas creches públicas não precisa levar fralda e nem o leite. Vocês sabiam disso? Na creche de Dona Mariana, eu não mando fralda, tá? A prefeitura, ela manda fralda. Em relação ao leite, quando ela estava na creche, ela tinha mais ou menos uns 3 meses de creche, a prefeitura começou a mandar o leite para o berçário. Só que a prefeitura mandou um Nestogeno, e ela não tomava Nestogeno. Eu até tentei, sabe, fazer com que ela se adaptasse, porque querendo ou não, era bom pra mim também. Mas ela não se adaptou. Então, eu precisei mandar o leite, porque ela não tomava o Nestogeno, e ela tinha menos de 1 ano de idade. O leite era essencial, então eu mandava uma lata de leite. Mas, se ela tomasse Nestogeno, além da fralda, nem o leite eu ia precisar mandar, porque lá eles dão também. Oitavo motivo, tem uniforme, né, que também você não paga, entendeu? Normalmente, tá, em algumas creches públicas, na de Dona Mariana é assim, o berçário não tem uniforme. A Mariana, ela agora vai pro maternal 1. Eu acho que ela ainda não vai ter uniforme. Eu acho que o uniforme é a partir do maternal 2, entendeu? Porque as crianças já ficam maiorzinhas e aí o uniforme cabe, porque a prefeitura não manda tamanhos de bebê, entendeu? Elas mandam PMG. Então, a partir do momento que cabe, a creche, ela já disponibiliza o uniforme, que querendo ou não é muito bom, né, gente? Porque a gente gasta muito com roupa, né? Roupa mancha muito, essas coisas, e isso daí é excelente pra gente. Nono motivo, são realmente professoras que estão dentro da sala de aula com o seu filho, tá? A gente sabe que muitas creches particulares não são realmente professoras formadas que estão lá dando aula para o seu bebê, tá? A gente sabe disso, né? Eu sei disso porque eu já conheço algumas. Então, assim, na creche pública não tem isso não, tá? As auxiliares, elas ainda não são formadas em pedagogia, não sei o que mais, elas ainda não são. Mas tem as professoras formadas dentro da sala, tá? E isso, você não precisa se preocupar. E o último motivo, amigas, e o que eu acho que pra mim é muito importante, é que a creche pública, ela é muito fiscalizada pela prefeitura da sua cidade, tá? Por esse motivo, que sempre vai ser uma professora que vai estar dentro da sala do seu bebê, porque eles não aceitam, não é permitido, né, que não tenha professora, tem que ter professor, entendeu? Sem contar as demais fiscalizações, né? Eu tenho uma amiga que ela é professora e ela me conta muito que realmente é bem fiscalizado, é relatório, é curso que os professores têm que fazer pra preencher, né? Pra melhorar o currículo, a aprendizagem dele, essas coisas. E assim, tem que fazer mesmo e cumprir as cargas horárias lá, tá? Então é muito fiscalizado pela prefeitura. Lembrando que, independente de todos esses motivos que eu falei, tá? A creche pública, toda criança tem direito de estar lá. Seja que a família tenha condições ou não. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Isso é direito da criança. A creche, ela não é um benefício do governo, tá bom? Ela não vai lá ficar pedindo renda pra saber se a pessoa pode entrar ou não. Hoje em dia não é assim mais, tá? Então, a creche, ela é um direito da criança. Então, qualquer criança, qualquer família que opte por colocar o seu filho em uma creche pública, você tem o direito. Basta fazer o procedimento normal, que é entrar no site da prefeitura e fazer o cadastro, tá? E esperar com que a vaga saia. E agora coloca aqui nos comentários o seu bebê que vai entrar na creche. Você optou por uma creche pública ou por uma creche particular? Vamos lá, motivo por motivo, que eu achei muito interessante o que ela falou. De graça, primeiro ponto que ela falou, é para muitas famílias isso, né? Aí ela falou também sobre a alimentação. Gente, a alimentação foi o que eu mais ouvi. Foi sobre alimentação. A alimentação do bebê na creche pública é feita por nutricionista. E como eu falei para vocês que meu pai trabalhou em creche, minha mãe também, é tudo aposentado da prefeitura. Então, sempre os professores estão ao redor, a galera da faxina está ao redor, aí tem a galera da própria cozinha, tem a direção, sempre vendo o que as crianças estão comendo e tem que seguir o cardápio. A empresa que está fornecendo a comida e as cozinheiras sempre estão ali com o cardápio impecável. E os pais recebem esse cardápio por WhatsApp. Ela falou assim que é muito seguro e é fiscalizado. Os próximos motivos que ela fala: seguro e fiscalizado. Como eu disse para vocês, existe uma verba que não tem que ser economizada. Então, uma particular que esteja passando por um momento difícil, ela é uma empresa privada, então está tendo muito problema, caixa fechando no negativo. Será que é possível ela tentar economizar na questão do guarda? Vai ter guarda? Como é que é isso? Eu sei de uma coisa, gente. O Pedro, meu filho, participou de férias, o recreio das férias. Foi no CEL. Sabe o CEL, gente? A escola, CEL,
que tem um monte aqui em São Paulo. E, gente, uma coisa que me chocou no céu foi a segurança. Eu não acreditei. Tinha 2 guardas na porta, 2 guardas lá dentro, tinha mais guardas lá para fora. Quando entrava na área dos bebês, era muito grande o local, né? Quando entrava na área dos bebês, é mais um portão que fica trancado o dia inteiro. Nenhuma criança pode entrar, adolescente entrar, pai e mãe não pode entrar mais. No momento que a criança entrava, o bebê entrava na salinha, tinha a porta do outro lado da sala, que é por onde eles vão ter acesso a parquinho, vão ter acesso ao refeitório. Ou seja, no momento que eles entram, nós que estamos de fora, para conseguir acessar era bem difícil. Era guarda aqui, guarda ali, portão trancado o dia inteiro, a porta da salinha deles fechada e eles conseguem sair pelo outro lado, ou seja, eles não vão ter contato com esse lado de fora que ficam os mais velhos, a quadra, outros adultos não vão ter acesso. Eu fiquei muito impressionada com o desenho do céu. O céu ele foi feito para ter muita segurança, né? E é público, quase mudei o Pedro para lá, gente. E ele também fala sobre a fiscalização. Então eu falei para vocês que se uma particular tá dando problema, você pode ligar assim, acho que é para a prefeitura, que eles mandam um supervisor lá. Pois bem, na pública é mais ainda. Então é muito fiscalizado as públicas mais do que as particulares, porque a pública ela já tem ali contato com a própria prefeitura, né? Ela é um braço da prefeitura. E aí ela fala sobre o uniforme, ela fala tudo, o que você ganha, o leite de lá. E é verdade, gente. Todos os meus amigos que eu conheço colocaram seus filhos na creche particular. Todos colocaram. Todo mundo que eu conheço que teve filho optou pela particular. E sim, eles têm que mandar alimentação, eles têm que mandar o leite, eles têm que mandar a fralda, eles têm que mandar a roupa, eles têm que mandar tudo. E tudo bem, faz parte. A particular, ela olha esses pontos, ela olha esse vídeo e o que ela faz? Muitas delas optam por suprir essas necessidades, essas críticas que recebem muitas particulares por não ter. Então, os pais ficam impressionados que a pública dá alimentação, então vamos dar alimentação na nossa também. A nossa também vai ter nutricionista, o pai e a mãe não precisam se preocupar porque nós vamos dar alimentação. Nossa, os pais se impressionaram porque a pública dá uniforme, nós vamos também fazer entrega de uniforme, até bebezinho. Até bebezinho vai ter uniforme, coisa que a pública não faz, o berçário. A gente vai fazer. Aí, o que mais? Os parquinhos? Vamos aumentar mais a estrutura dos nossos parquinhos. Vamos aumentar, vamos contratar mais seguranças para mostrar que tudo que a pública tem, nós também temos e nós ainda temos salas mais vazias. Que é isso que mais preocupa quando você vai colocar na pública. É o quão cheia é a sala. Porque ela é pública. Então, quanto que tem de aluno lá dentro? Eu vou explicar para vocês. Gente, a particular, ela olha tudo isso e ela busca melhorar, muitas delas. Ela acha, ela é uma empresa privada, ela quer melhorar. Agora, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Façam a conta. A sala de aula está vazia. São poucos bebês, são poucas crianças e é por isso que nós colocamos na particular, para que seja pouca criança para um professor e o professor consiga dar mais atenção para o nosso filho, certo? Mas agora faça as contas. Poucos alunos, pouco dinheiro. Tem que pagar o professor, aluguel, toda a estrutura, limpeza. E ainda tem o salário da direção, salário da coordenação, salário da galera também da limpeza, fora assistentes. E aí tem muito mais, tá, gente? Tem muito mais. Tem computadores, software, tem muita coisa. E tudo isso são aqueles poucos alunos que estão dentro da sala, a mensalidade deles. Fora a inadimplência. Muitos pais acabam passando por momentos difíceis e acabam 1 mês ou 2 atrasando a mensalidade. Isso pode acontecer. Faça as contas. Aí agora, além de tudo isso para pagar, eles querem pagar a nutrição, a nutricionista e a alimentação, o mercado que eles vão fazer para oferecer alimentação todos os dias para o seu filho, para se equipararem a uma pública. Aí eles vão também comprar o leite para o maternal e para o grande também. E tem que ser leite diferente, uma fórmula. Enfim, aí tem que ver quem tem alergia, quem não tem. Aí eles também vão comprar as fraldas.
Eles também vão pagar salário agora de segurança, para exatamente ter segurança igual a pública tem? Aí eu pergunto para vocês, quanto vai sair isso? Se uma particular tenta bater esses pontos aqui da pública, ao mesmo tempo que ela oferece o grande diferencial, que são poucos alunos dentro da sala, então se são poucos alunos dentro da sala, pouca mensalidade, pouco faturamento, como é que você vai pagar todos esses benefícios? Tentando se igualar à pública. Você está entendendo? Então, é uma empresa. Faça as contas. Quanto que não vai sair? Vai aumentando a mensalidade, mas pode te agradar. Em um ponto, o fato de ter poucos alunos em sala de aula e a professora poder dar mais atenção para o seu bebê. E aí, o que aconteceu? Gente, vocês acham que a pública também não pensou nisso? Ela pensou. E ela fez o seguinte, ela criou as creches conveniadas. Então, existe a creche direta, prestem atenção que eu vou explicar para vocês. Existe a creche direta e existe a creche conveniada. E por quê? Por N motivos que foi criada a creche conveniada, mas ela é a mistura entre particular e pública. Ela recebe verba da pública. Ela recebe verba, deve seguir as mesmas regras, com a mesma padronização, com a mesma exigência. Vai supervisor lá ver. Tem que seguir tudo. Ela é uma pública, ela ganha verba da pública. Mas ela vai desafogar as creches diretas. Quem são as creches diretas? A creche direta é aquela creche que a própria prefeitura montou. Ela é gigante, ela é um prédio gigante, é o tamanho de um céu, sabe o céu? Ela é um céu, é uma creche direta. Professores, todo aquele esquema de segurança que eu falei para vocês. Só que são muitos alunos, é muita criança para pouca creche e a prefeitura tendo que desembolsar dinheiro para montar novos prédios e novas creches imensas e existe fila. Então, o que ela faz? Ela cria a creche conveniada. Então, é como se fosse, ali ela tem um dono, existe uma organização de contratação de professores, tudo, só que ela também recebe verba da prefeitura para sobreviver e N questões. Ela costuma ser menor e também costuma ter menos alunos. Depois que as creches conveniadas começaram a existir, desafogou bastante as creches diretas. Ou seja, hoje em dia, o que eu quero dizer com isso, gente? Hoje em dia, muitas creches públicas não são tão cheias. Eu fui visitar a creche pública para colocar o Pedro, né? Visitei 2, 3. Teve uma que a gente foi visitar, primeiro, que a gente pode aparecer a qualquer momento, eles vão atender. Não tem essa de vou aparecer no momento propício para ver se é interessante, não. Não, tem dia de visita. Pode até ter dia, mas eles não sabem o horário. Você pode vir aqui na quinta, na sexta, pode aparecer, mas não tem um horário específico te esperando. Simplesmente apareça lá. E o pai e a mãe pode entrar, pode pedir para entrar para ver. A creche pública ela não pode e não deve e não tem o hábito de te esconder nada. Então, quer entrar, você é pai, você é mãe, entre. E o que acontece, gente? Eu fui visitar uma creche pública para o Pedro, para ver como é que era. Era pequenininha, era pública, ela era conveniada. Ela era pequena e ela tinha, sem mentira, na sala do Pedro, 6 crianças. No dia que estava lotado, estava 10 crianças. Lembrando, 2 professoras e uma assistente. Então, eu olhava assim, era tranquilo. Eu já cheguei lá de surpresa. Fui olhar as crianças lá brincando, tinha um solário, foram para o solário. Ou seja, a creche pública, pelo menos aqui em São Paulo, ela também tentou encontrar soluções para diminuir a quantidade de crianças em sala. De bebês, principalmente, que precisam de mais atenção. Então, é uma briga acirrada. O que a particular oferece e o que a pública oferece? Se a creche particular vai oferecer uma educação diferenciada e poucos alunos em sala, podendo dar mais atenção para o seu filho, se a pública conseguir bater ela nisso, aí ela perde muito, entendeu? Aí você diz assim, mas Nicole, a creche particular, ela tem ensino diferenciado, ela vai ter o ensino, ela tem liberdade, mais liberdade de oferecer um ensino diferente para a criança. A questão é, o que ela promete para o pai, ela vai cumprir em sala de aula? Para um bebê?
para uma criancinha que não vai conseguir falar para o pai, ó, falaram que o ensino ia ser o quê? Diferenciado, pai. Estão me deixando lá na salinha só com os brinquedinhos o dia inteiro, nem pro solário me levaram. Agora, quando a criança cresce, ela fala, ela pensa, ela precisa aprender agora a escrever, a ler, tudo, a coisa já muda. Aí, a criança, além de crescer, ela tem influência, ela começa a ter amizades e se influenciar por amizades com muito mais facilidade do que um bebezinho. Um bebezinho nem sabe quem está do lado dele. Aí começa. Aí a escola, você começa a escolher a escola segundo os alunos que também estudam lá. Isso acontece muito. Então, por exemplo, meu filho está no 6º ano, no 9º ano, já é um pré-adolescente, já é um adolescente. Para ele, tudo são os amigos. E aí, muitos pais acabam optando por abandonar N benefícios. Não quero nem saber. Eu vou colocar na particular. Por quê? Por conta das famílias, pais e alunos que estão lá dentro, tentar trazer uma influência diferente para o meu filho. Às vezes dá certo, às vezes não, porque tem particular em que também os alunos têm ali N comportamentos que pode acabar prejudicando. Mas tem particular que sim, os alunos são mais quietinhos, até adolescente, são mais quietinhos e acabam agradando mais nesse retorno. Há quem diga, igual aquele comentário, gente, que isso não tem nada a ver, que meu filho estudou no 9º ano, se formou, fez faculdade, não sofreu nada disso, de influência, de não querer estudar, da escola deixar um pouco largado. Porque no final também tem muito a ver também com o aluno, as amizades que ele faz lá dentro, como ele é em relação aos estudos. Então, olha como é, né, gente? Creche é uma coisa. Mas aí, quando a criança ela cresce, aí já é uma outra avaliação que você começa a fazer. Eu mesma, eu fui o tipo de criança que estudou na particular, aí depois pública, aí depois particular, foi trocando. E foi trocando por quê? Porque meus pais foram avaliando em que fase que eu estava. A fase que eu estava era melhor a pública, que ia me ajudar mais, aí uma estrutura melhor, os professores. Depois eu fiquei mais velha, meus pais olharam, vamos pôr numa particular aí para ela ter isso, aquilo. Colocaram numa... Então eles foram avaliando o melhor momento, que era particular, que era pública. E também avaliar a conta bancária, né, gente? Porque particular não é barata. Então tem que também ver se consegue, né? Mas é isso. Esse assunto é tão punk, gente, que eu tinha separado mais vídeo. Só que aqui já deu 1 hora de gravação. E tem mais vídeos. Só que basicamente é elogiando as mesmas coisas. Se tratando de creche, muitos pais e mães estão preferindo a pública. Mas eu, gente, convivo num meio em que todos os meus amigos colocaram na particular. Mesmo que fosse gastar mais, mesmo que poderia ter uma quebra de regras maior, todos preferiram particular. Eu acredito que nós temos muito a ideia e muita certeza dentro de nós que cada um faz o que quiser, né? Mas assim, eu acho que a gente tem muito esse negócio do ensino da particular. Ser diferente, ser mais forte. E, na verdade, depende muito das fases que a criança está passando e o que a escola tem a oferecer. Mas, basicamente, é isso. Cada fase da criança muda essa percepção sobre a escola, seja pública ou particular. E também depende da personalidade da criança. Então é isso, gente. Agora me conta, particular ou pública? Creches. O que vocês acharam de tudo isso? E também escola fundamental. Vocês acham particular ou pública? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso. Obrigado por terem assistido e beijo!